Olá pessoal, tudo beleza? Estamos gravando a tela do computador com o Screen-O-Matic. Resolução de equações diferenciais ordinárias de ordem 2, homogêneas com coeficientes constantes. Então temos a teoria aqui desse tipo de equações diferenciais aí, né? Beleza? Então você pode ler isso aqui, ver, entrar nesse site aqui, ó, ver, você tem que estudar muito bem a teoria. E nesse tipo de equação diferencial, nós temos que achar a equação característica, né? Equação do segundo grau aí, né? Nesse caso, se as raízes reais da equação característica, o R1 for diferente de R2, é esse formato aqui, ó. A resposta será nesse formato aqui, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias. Se o R1 for igual a R2, então o modelo é isso aqui, ó, onde C1 e C2 são constantes. Se as raízes da equação do segundo grau for raízes complexas, então o R1 for alfa mais I de beta e R2 for A menos I de beta, e o beta for maior que zero, a solução geral será C1 que multiplica E elevado a alfa x, que multiplica cosseno de beta x, mais C2 E elevado a alfa x, que multiplica seno de beta x, né? Então esse formato, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias, né? Fazer uma aqui só para exemplo aqui. Fazendo o nosso amigo aqui, o LibreOffice. Vamos escrever aqui. Resolva a equação diferencial. Vou escrever aqui mesmo a derivada segunda, y duas linhas. A derivada segunda de uma função y mais a derivada primeira da função y menos 2y igual a zero. Certo? Vamos deixar um espaço aqui, ficar bonito esse negócio aqui, né? Deixar um espaço aqui igual a zero. Então esta é uma equação diferencial que vamos resolver aqui no nosso... Vamos inserir objeto fórmula. Vamos resolver aqui no nosso LibreOffice. Então podemos fazer o seguinte. A equação característica, no caso aqui fica, vamos chamar de R, né? R ao quadrado. Eu não vou ensinar aqui a teoria, simplesmente eu vou fazer aqui na prática. Aqui é 2, certo? R ao quadrado mais R menos 2 igual a zero. O importante também aqui é a linguagem TeX. Vamos resolver essa equação do segundo grau na linguagem TeX. R é igual à fórmula da equação do segundo grau. Como aqui é uma fração, é menos 1, né? Menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de... B ao quadrado é 1 menos 4AC, que vai dar mais 1 mais 8, né? 1 mais 8, fecha. Dividido por 2A, que 2A no caso é 2 mesmo. Ok? New line é comando de nova linha. São os comandos da matemática na linguagem TeX com Júlio César de Souza. Bom, o R vai ser igual a menos 1. Vou pôr aqui entre chaves numerador, menos 1, mais ou menos a raiz de 9 é 3, dividido por 2. Ok? Vamos ver como é que ficou ali. Beleza, então temos o R1 e o R2. Então, fazer o R1 com mais e o R2 com menos.
R1 igual a menos 1 menos 3. Não, é menos 1 mais 3, né? Menos 1 mais 3 dividido por 2. Certo? Então nós podemos fazer um outro comando aqui, ó, importante aqui, ó. Isto implica que o R1 igual a menos 1 mais 3 dá 2 por dar 1, né? O R1 dá igual a 1. O R1 é igual a 1. Certo? Newline são os comandos da matemática na linguagem TeX com Júlio César de Souza. Então o R2 é igual a menos 1 menos 3 por 2. Menos 1 menos 3 por 2. Isto implica que o R2 dá igual a menos 2, né? Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então o R2, isto implica que o R2 igual a menos 2. Bom, a solução, como você viu lá, os modelos que nós temos lá, temos esse modelo aqui, né? Se o R1 for diferente de R2, do diferente, casos de raízes reais diferentes, casos de raiz, são raízes reais que deu ali, e o R1 diferente de R2. Então você viu que o R1 é 1 e o R2 é menos 2. Então o R1 diferente de R2. Então seguimos esse modelo aqui, ó. Y igual a C1, que multiplica E elevado a R1x, mais C2 que multiplica E elevado a R2x, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias, certo? Então a solução dessa EDO aí, então aqui vamos escrever aqui. Newline, solução, conforme o modelo, né? Dá um espaço aqui, y igual a C1, constante C1, que multiplica E elevado a 1x, né? Que multiplica E elevado a 1x, mas 1x é só x, pode ser, tá? Mais C2 que multiplica E elevado a menos 2x. Ok? Então esta é a solução da equação diferencial aqui, ó. Ok? Deixa eu ver, deixar você poder enxergar aqui todinho aqui, ó. Então temos os modelos, né? Equações diferenciais é só questão de seguir os modelos aí, né? Se o R1 fosse igual a R2, seria essa solução aqui, ó. E se o R se fosse raízes complexas, daí seria esse modelo aqui. Beleza? Então fizemos a gravação com Screen-O-Matic, beleza? Vamos encerrar então nosso tutorial aí. Ok? Tchau, até a próxima. Eu não salvei aqui.